Olá pessoal, vamos ao nosso segundo vídeo, então sobre Power BI, publicando um painel do zero até a publicação. Então nós vamos criar toda a ETL, nós já fizemos a ETL aqui nos nossos arquivos, aqui, então nossas tabelas lá do Excel, já fizemos a transformação e a tipagem dos dados. Nós vamos agora então criar a tabela calendário, que vai ser a tabela de calendário. Como é que eu faço isso? Clico aqui em nova fonte e consulta nula. Então eu vou criar uma nova consulta nula. Nessa consulta, então, eu vou começar criando uma função na linguagem M, onde eu vou extrair a menor data da minha tabela aqui, fstock, aqui. Então eu tenho a minha tabela fstock, deixa eu tirar isso daqui, não quero atualizar nada. Eu quero pegar a menor data que tem aqui. Então vamos lá na nossa consulta. E eu vou criar aqui uma função, então é igual list min. Quem que eu quero? Eu quero a minha fstock, tá lá. Abro colchetes para invocar o campo. E eu não lembro mais o nome do campo. Não tem problema, é só ir lá e olhar. O nome do campo é data. Volto aqui. E agora eu coloco aqui o campo data. Enter. E tá lá, ele extraiu a menor data. Só que nem sempre eu tenho a primeira data do ano. É interessante que numa tabela de calendário eu tenha todas as datas de um ano. Então eu venho aqui antes dessa lista, vou dar um espacinho, voltar um pouquinho para deixar para não ficar tudo grudado ali. E vou colocar uma função também na linguagem M, onde eu vou, a partir dessa data, então essa data tem um ano. Eu vou pegar o primeiro dia desse ano dessa data. Então como é que eu coloco? Coloco date.start of year. Tá lá. Abro parênteses, vou apagar esse parênteses de fechamento, apagar aquele espacinho e vou colocar aquele parênteses de fechamento aqui atrás. Agora o que ele vai trazer? 1/1 de 2020, a mesma data. Mas se fosse, por exemplo, 10 de janeiro de 2020, essa data seria 1º de janeiro de 2020. Se fosse 10 de novembro de 2020, essa data seria 1º de janeiro de 2020, porque a Start of Year, ela traz Start of Year, isso, eu pensei que tinha lido errado, porque minha vista é meio ruim. Então, a Start of Year traz a primeira data daquele ano, tá? Então é isso que ela faz. Legal, vou criar uma próxima etapa aqui, e deixa eu encolher um pouquinho isso aqui, gente, para não precisar ficar toda hora correndo para lá, deixa eu puxar para cá, assim, esse espacinho tá bom. Agora eu vou criar uma próxima etapa aqui, onde eu vou inserir próxima etapa, com o botão direito, já vou renomear ela para data final. Essa primeira etapa, a fonte aqui, gente, eu não tenho como renomear por aqui, tá? Depois eu vou renomear lá no editor avançado, mas primeiro eu vou criar essa etapa. Então vai ser, eu já vou começar desde o comecinho com a função, eu preciso pegar a última data do ano, da maior data. Então, date, ponto, end of year, abro parênteses, qual data? Eu vou pegar da list.max, de qual tabela? fstock, e qual campo? Abro colchetes, pego o campo data. Vou lá para o final, enter, e pronto, ele trouxe aqui, apagou, vamos lá, enter, isso, tá lá, trouxe 31/12/2021. Eu vou aqui agora acessar o editor avançado para já deixar renomeado bonitinho, porque eu quero renomear a fonte. A fonte eu não tenho como renomear, está desabilitado. Então eu vou lá na página inicial, editor avançado, e aqui no editor avançado eu vou colocar aqui, ó, data inicial. Não preciso mudar mais nada, porque já foi alterado, né? Essa aqui não depende dessa, então não tem nada aqui de referente à fonte, então tranquilo, concluído. Agora eu preciso contar a quantidade de dias que tem entre a última data e a primeira data. Então vou inserir uma nova etapa, já vou renomear ela, vou colocar aqui número dias, legal? E vou colocar aqui a função na linguagem M que eu preciso para contar. Então eu quero a duração em dias. Então duration.days de quem? Da minha data final menos a minha data inicial. Legal? Isso aqui vai trazer um número de dia X, certo?
Só que aquela coisinha, o que eu preciso? Por exemplo, se hoje eu estou no dia 15. Quantos dias se passaram desse mês? Então eu pego 15 menos o primeiro dia, dá 14. Só que na verdade eu quero 15. Então eu vou considerar mais um para pegar aquele primeiro dia que foi excluso. Então tá ali. Então eu tenho 731 dias. Agora o que eu vou fazer? Vou fazer a listagem, vou listar as datas. Então, botão direito, mais uma etapa. Vou colocar aqui o nome dela já, então, lista datas. Opa, deixa eu arrumar isso aqui que ficou feio. Lista datas, enter. E a função que lista a data é a função list.dates. Opa, ficou feio aqui. List. Case sensitive, não esquece do case sensitive, né? List.dates. Cuidado, às vezes acontece isso, ó. Então apaga, sem problema nenhum, list.dates. O que a função list.dates pede? Pede o start. Então meu start é o data inicial. Legal. O segundo argumento dessa função listDates é quantas vezes eu quero incrementar. Então eu quero incrementar a quantidade de dias, porque eu vou pegar do primeiro dia, segundo dia, até o dia 731. Então, número, dias. E agora eu preciso dizer esse incremento. Eu já sei que vai ser 731 vezes, mas eu preciso dizer esse incremento se vai ser dia, hora, minuto ou segundo, ou tudo junto. Então eu vou usar aqui duration. Mas tem que ser minúsculo, tá, gente? Eu estou apertando aqui sem querer nisso aqui. Duration, abro parênteses, então vou dizer que é 1 dia, vírgula, 0 hora, vírgula, 0 minuto, vírgula, 0 segundo. Vou lá para o final, dou um enter, fiz kkk, dou um enter, tá lá. Opa, tem alguma coisa errada aqui. List dates, número de dias, duration. Ó, duration tá muito errado, né, gente? Deixa eu arrumar isso aqui. É tudo minúsculo, tá? Eu coloquei 2D. Então tá lá. Já tem a minha lista de data. Ah, porcariazinho, sai daqui. Agora, já tenho a minha lista de data, eu preciso converter essa lista numa tabela. Então eu venho nesse botãozinho aqui, ó, para a tabela. Clique em OK. E ele já criou aqui uma tabela, então, com uma coluna. Eu vou mudar aqui, vou tipar ela. Então essa aqui é uma data, não é data hora, é data. E aqui eu tenho um nome, então vou mudar aqui o nome para data. Pronto. Essa tabela, já vou dar um nome para ela aqui. Eu vou chamar ela de decalendário. Por quê? Essa tabela, ela não é um fato. Ela vai ajudar a explicar o meu fato, que é a f-stock. Beleza? Legal. Agora eu vou criar algumas colunas aqui, baseado nessa data. Então a primeira coluna que eu vou criar é a coluna para ano. Então seleciono a coluna data, vou lá em adicionar coluna, eu tenho o botãozinho aqui data, eu quero ano. Então ano, ele trouxe aqui o ano para mim. Vou selecionar novamente, agora eu quero o trimestre. Então tá lá, trimestre, já está arrumadinho. De novo na data, agora eu quero mês. Então vamos pegar o mês aqui, o mês, numeral, tá aqui, já criou. Deixa eu aumentar um pouquinho isso aqui, só para a gente poder ver mais coisas. Quero aqui a coluna, pego a coluna data, seleciono ela de novo. Agora vou pegar o mês, o nome do mês, tá lá. Janeiro. Eu não gosto do janeiro com a primeira letra minúscula. Então eu vou criar a primeira letra maiúscula. Botão direito, transformar dados, colocar cada palavra em minúscula. Então ele vai colocar aqui janeiro. E agora eu gostaria também que uma coluna com o mês abreviado. Por exemplo, Jan, Feve, Mar e assim por diante. Então eu vou clicar nessa coluna e vou aqui na guia adicionar coluna, extrair. Quem que eu quero extrair? Os primeiros caracteres. Quantos caracteres eu quero? 3. Pronto. Já tenho a minha tabelinha, primeiros caracteres. Só que eu não quero esse nome. Eu vou mudar esse nome para mês abreviado. Mês abreviado. Legal. Quase prontinho. Nós vamos fazer mais uma coluna aqui, gente, porque
Essa coluna mesa aqui, basicamente, ela vai servir para classificar essas duas colunas lá no Power BI. Depois, quando for fazer a modelagem, a gente vai entender bem isso, tá? Eu quero criar uma outra coluna com o nome do mês abreviado e o ano. Então eu vou criar essa coluna. Criar aqui uma coluna de exemplos. Vou selecionar aqui ano e vou selecionar mês. Então selecionei ano, com o CTRL selecionei mês abreviado. E vou clicar aqui na setinha. Eu quero uma coluna de exemplo da seleção. E agora eu vou digitar aqui então o que eu quero. Jan, vou colocar um hífen e 2020. Então, Jan é do mês, tá aqui, ó, Jan, e aqui 2020. Ele já fez aqui para mim, só vamos confirmar se ele fez tudo certinho, ó, FEV 2020, fevereiro 2020, março 2020, ótimo, é isso que eu queria, ok. Então, essa coluna aqui eu vou chamar de mês, ano. Só que essa coluna aqui, gente, não dá para classificar pelo mês aqui, né? Então eu vou criar uma coluna agora, personalizada, para poder ser usada para classificar isso aqui. Então eu vou clicar aqui em coluna personalizada, vou chamar isso aqui de mês, ano, classe, que é de classificação. Vou pegar o ano, 2 cliques aqui no mês, vou multiplicar por 100 e vou somar com o mês. Está aqui. Então, peguei o ano, multipliquei por 100 e somei com o mês. Clique em OK. E eu vou ter aqui agora valores únicos. Tá? Então, ó, 20.201. 20.201 é janeiro de 2020. Se eu pegar aqui fevereiro, 20.202. Pegar março, 20.203. Então eu consigo depois classificar essa coluna por essa. Dessa forma, eu já consegui criar a minha tabela de calendário e eu já consigo agora então fazer o carregamento desses dados lá para o Power BI, que é a minha última parte da ETL. Lembra que o E, extração, T, transformação, já transformei tudo o que precisava, e agora eu vou fazer o L, que é o load, ou seja, eu vou carregar esses dados. Como é que eu carrego esses dados? Vem aqui na página inicial, fechar e aplicar. Então ele vai trazer esses dados aqui agora para o Power BI. E eu consigo ver eles aqui na minha aba dados, né? Só deixa ele carregar. Carrega, carrega, carrega. Carregando, carregando. Só se ficarem com alguma dúvida, fiquem à vontade para colocar nos comentários aí no YouTube ou no nosso grupo lá no Telegram, tá? Terei o maior prazer em responder vocês. E não esqueçam de praticar. Pratiquem, pratiquem, pratiquem. Que é só isso que vai fazer você sair da média, você ficar lá em cima, tá? Tá carregando. Agora já carregou, tá tudo aqui. Vou lá na guia dados e eu tenho todas as minhas tabelas aqui. Então no próximo vídeo nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer a modelagem desses dados. Nós vamos modelar e categorizar os dados. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo. Um forte abraço a todos.